Então, o que nós precisamos entender é que, através da palavra de Deus, que todos os dias Deus tem algo diferente para cada um de nós. Deus, Ele nos ama a ponto de cada dia Ele trazer o melhor para cada um de nós, que a nossa vida realmente ela possa ser dedicada à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela, por mais simples, que às vezes o pregador vem aqui na frente e fale da palavra de Deus, mas a certeza é que a palavra de Deus, aquela palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a vida, e para que nós possamos realmente ter uma vida que a gente possa andar conforme aquilo que Deus pede, que a gente ande, que a gente faça, só existe uma maneira, é nós procurarmos, nos esforçarmos, ter o nosso tempo de leitura, o nosso tempo de meditação da palavra de Deus. Porque Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. E Deus tem o melhor para cada um de nós. O fato de nós estarmos aqui já é uma bênção de Deus, né? Agora a pergunta é, o que nós estamos fazendo com tudo isso que Deus tem preparado para nós? Será que realmente nós, como igreja, nós como filhos de Deus, nós estamos fazendo tudo aquilo que Deus pede para que nós façamos através da palavra? Será que nossos corações estão voltados para aquilo que é mais precioso, que é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, né? Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós, como igreja, né, a gente tem isso em mente e no nosso coração? Às vezes a gente passa por algumas dificuldades, todos nós passamos por algumas dificuldades, mas nada é comparado com aquilo que Deus tem para cada um de nós, né? Eu tenho falado sempre aqui nessa igreja que Deus, Ele não dá nada além daquilo que você não possa suportar, né? Isso aí está gravado no coração de todo mundo, tanto eu vi eu falar isso, e é uma coisa que eu procuro me esforçar em fazer, porque não é porque eu estou aqui na frente, é porque eu sou perfeito, eu sou falho, como todos são falhos, né? O único perfeito foi o próprio Filho de Deus, e mesmo assim foi rejeitado por muitos, né? Mas nós temos essa vantagem de poder nos acertar mais do que errar, mas para que isso aconteça, nós temos que estar voltado para aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus não quer que nós vivamos uma vida alheia, né? Deus não quer que nós sejamos como uma palha, quando o vento bate e leva. Deus quer de nós que nós sejamos pessoas fortes, né? Deus espera que cada um de nós, que aqui estamos, nós possamos estar construindo dentro do nosso coração a palavra de Deus sobre a rocha, né? Não adianta nada você falar, eu vou à igreja, eu faço a minha meditação, mas você está se precipitando, você está construindo sobre a areia, né? E não é isso que Deus espera e o que Deus quer de cada um de nós. E o que nós precisamos entender é que a palavra que sai da boca de Deus, ela nunca volta vazia. Por isso eu peço para os irmãos acompanharem comigo, nós vamos ler apenas 4 versículos no Isaías 55, a partir do versículo 10. Isaías 55, 10. Olha como Deus é maravilhoso, como a sua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos diz, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas rega a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz,
Ele prosperará naquilo para que a enviei. Então, o que através do profeta Isaías, a palavra de Deus está nos dizendo, né, que a palavra dele nunca volta vazia. A palavra dele tem um significado, como começamos nesse versículo, né? Assim como a chuva e a neve desce dos céus, e para lá não se torna, mas ela rega a terra, né? Então assim é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, né? É por isso que nós precisamos, né, nos esforçar, é por isso que é precioso poder estar na casa do Senhor, por isso que é bom a gente ter o tempo, né, de intimidade para com Deus. Nós precisamos disso. Muitas vezes nós achamos que só está aqui na igreja, na quarta-feira, no domingo, que isso é o suficiente. Mas o que Deus espera de cada um de nós, que nós tenhamos para com Ele momentos íntimos, né? Momentos íntimos. Aquele momento, como a semana passada, teve 2 semanas atrás, um versículo da semana que nós estudamos, que dizia: quando você for orar, você vai para o seu quarto, fecha a sua porta, ora ao seu pai que está em secreto, você em secreto, ele ouvirá as suas orações, né? Então, a oração nada mais é do que você está falando com Deus. Mas a oração, ela tem um significado, um valor muito importante para nós cristãos. Nós não devemos, né, ter uma vida alheia, né? Falando assim: eu oro, mas eu estou orando e estou assistindo uma televisão, eu estou orando e estou... Não. Deus ouve, eu sei, eu entendo, eu sei que Deus ouve. Onde você estiver, Deus ouve a sua oração. Mas só que Ele quer algo mais, porque nós precisamos entender que o Deus ao qual nós servimos é um Deus que pode todas as coisas, né? É um Deus que o que Ele diz, Ele cumpre, né? Deus ele tem o melhor para cada um de nós, e o que tem preparado para cada um de nós que estamos aqui para o dia de amanhã, eu creio que seja bem melhor do que o dia de hoje, mas quem só sabe isso é Deus. Então por isso que Ele fala: viva hoje, não se preocupe com o amanhã, e nem também fique se retorcendo pelo que aconteceu no passado, porque não vai ter significado nenhum, não vai te ajudar em nada. O que vai te ajudar é você manter uma vida perante Deus, uma vida de oração, e você crer, né, que Ele pode fazer maravilhas sobre as nossas vidas. É isso que Ele está falando aqui, que a palavra dele não volta vazia, né? Tudo que sai da boca de Deus, Ele cumpre para cada um de nós. Só que Deus tem um propósito. O propósito que Deus tem para mim, às vezes Ele não tem cheiro, não tem barulho, não tem, entendeu? Mas Deus, o importante é nós entendermos que Deus está cuidando de cada um de nós de uma maneira muito especial. E nós precisamos crer nisso, né? O fato de nós estarmos aqui é porque nós cremos que esse Deus, Ele pode todas as coisas, né? Quando Ele fala aqui da sua boca, a palavra que sair da boca dele, que não tornará para Ele vazia, né? Ele dá o exemplo da chuva, da neve, né? Não é isso? Então, a gente precisa crer nisso aí e saber que Deus, é Ele que está no comando de todas as coisas, né? E Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Eu costumo dizer assim, se tem um dos lugares mais privilegiados que nós temos, é o momento que nós nos reunimos como família, como irmão em Cristo Jesus, né? Um momento onde a gente pode pegar a nossa Bíblia, que nós pode abrir a palavra de Deus, que a gente pode ler a palavra de Deus, que a gente pode meditar e crer, irmãos, que Deus, Ele não perdeu o controle. Deus continua sendo Deus, né? A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela foi escrita há quantos anos? E você vê
que a maior parte das profecias da palavra de Deus já estão se cumprindo. E o que não se cumpriram, fique sossegado, porque vai ser cumprido. Né? Porque Deus, Ele é um Deus de verdade, Deus não é um Deus de mentira. Deus ele não vê como eu vejo, Deus não vê como vocês veem. Né? Nós só vemos aquilo que está diante dos nossos olhos, mas Deus ele vê lá dentro, não é? Ele sonda, ele vê os nossos corações. Às vezes, eu já conversei com pessoas e a conclusão que a pessoa me disse assim, mas você disse que Deus já conhece o meu pensamento, Deus sabe de tudo que eu preciso, por que então eu tenho que pedir para Ele? Por que então eu tenho que pedir para Ele, se Ele sabe que eu estou precisando de tal coisa, por que Ele já não me dá isso que eu estou precisando? Eu falei assim, ó, Deus ele conhece o nosso coração, Deus sabe de tudo que nós precisamos, mas o que Deus quer é ouvir das nossas bocas, ou sair das nossas palavras aquilo que nós estamos necessitando. Não tenha medo, não tenha vergonha de ir para o seu pai, de orar, e se tiver que chorar, você chora, se tiver que pedir perdão, você peça, né? Porque Deus gosta disso. E se você às vezes está cometendo um ato que não está agradando a Deus, e você vai lá e ora a Ele de outra maneira, Ele vai ouvir a sua oração, mas só saiba que o seu coração também Ele conhece. Então a gente tem que levar a palavra de Deus com sinceridade, né? A gente tem que crer, né? E crer que coisas melhores virão para nós, né? E o que a nossa esperança, o que nós cremos, não é o que estamos vivendo hoje, no dia de hoje. Né? Às vezes nós até moramos em um lugar confortável, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos dado um lar, Deus tem nos dado carro, Deus tem nos dado saúde, mas nada disso se compara com uma eternidade lá no céu. E o que a gente precisa fazer é acreditar, né? Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, o que é bom, né? E prosperará naquilo para que a enviei. Então a gente precisa entender isso, né? A palavra de Deus, outras pessoas acham que não, mas é difícil a palavra de Deus, é difícil entender a palavra de Deus, mas não é difícil entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito importante para nós, é o nosso guia, né? Se nós deixarmos a palavra de Deus para segundo plano, o que será de nós, o que será das nossas vidas, né? Então a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E nós precisamos entender que nós fazemos parte, que Deus é a videira, né? O próprio Deus fala, eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Aquele ramo que não dá fruto, o que o Pai faz? O Pai corta. Mas aquele ramo que está dando bons frutos, o que o Pai faz? Ele cuida daquele ramo para que dê melhores frutos ainda. Então assim é a nossa vida para com Deus. Nós só iremos dar bons frutos se nós realmente estivermos com nossos corações e pensamento voltados para Deus, né? Colocando Deus em primeiro lugar em todas as coisas, né? Problemas todos nós iremos passar, né? A própria palavra de Deus nos diz, né? E pense você que eu sou salvo em Cristo Jesus, então não vou ter mais problema. De maneira alguma, você vai ter muito mais problema, porque as pessoas do mundo vão te olhar de maneira diferente, né? Eu creio que eu perdi amigos que, poderia dizer assim, amigos, né? Que faz parte da minha família no momento ao qual eu aceitei a Jesus. Antes de eu aceitar Jesus, a Lourdes sabe do que eu estou falando.
Cada 15 dias ele estava na chácara, estava comendo churrasco e harmonizado em ligação, vinha aqui, nós iríamos lá. E depois que nós nos convertemos, muitas dessas pessoas que são de sangue, eles ignoraram isso sobre as nossas vidas. Mas eu não posso deixar de agir pela verdade e pela mentira para satisfazer só porque é um parente, né? Então, a minha oração e a oração de cada um de nós, se isso já aconteceu com a vida de vocês, como aconteceu na minha vida, é orar por essas pessoas, né? Porque essas pessoas, na verdade, quando fala da videira, essas pessoas elas acabam sendo aquele galho seco, né? Um galho seco, que não dá fruto nenhum, só está ali mesmo, né? Eu me lembro, na época da cerejeira, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, que tinha o seu Nelson, que trouxe as mudas cerejeiras do Japão para cá. Quantas vezes eu não passava ali na parte da tarde, quando eu estava bem de saúde, o seu Nelson com aquela tesourinha de papagaio, que eles chamam, né? Ele estava tirando aqueles galinhos secos. E hoje, naquela época, a cerejeira era a cerejeira, né? Hoje, a cerejeira está produzindo pela bondade de Deus. Ninguém mais cuida como aquele homem cuidava. Então, assim, é a nossa vida para com Deus. Se nós quisermos dar bons frutos, nós precisamos entender que nós precisamos nos render a Deus, nos render a sua palavra. O 12 diz assim: porque com alegria sereis, o porquê com alegria saireis e em paz sereis. Guiado os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará? Então, Deus ele promete muitas coisas boas para nós. Eu estou dizendo que no lugar do espinheiro nascerá uma árvore frutífera, né? No lugar da sarça vai nascer coisas que vai nos ajudar a andar na verdade, conhecer a verdade. Então Deus ele tá nos orientando, ele nos orienta através do profeta Isaías, que a palavra de Deus ela é verdade e que nunca ela volta vazia, né? E que nós precisamos estar atentos sobre a palavra de Deus, porque para cada dia das nossas vidas, Deus tem um propósito, um chamado para cada um de nós, né? E a pergunta é, o que nós estamos fazendo a respeito disso, né? Qual é o nosso tempo de agradecimento a esse Deus que tem cuidado de nós todos os dias? O que nós temos feito para esse Deus que até aqui ele tem nos abençoado, ele tem nos ajudado, ele tem feito o melhor para cada um de nós, principalmente para a sua igreja. Então, irmãos, o que eu queria dizer aos irmãos nessa noite é que a palavra de Deus, ela é eficaz, né? Ela é eficaz, ela é penetrante, né? A própria palavra de Deus nos diz que ela é como uma espada de dois gumes, né? Então, que cada um de nós possamos entender, né? Que a razão de nós estarmos aqui é porque existe aquele que nos amou primeiro. É um Deus que tem cuidado de cada um de nós, que tem cuidado da nossa igreja, que tem nos dado força e condições de poder frequentar, e aqui está.